Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, aula de número 15. Eu sou o professor Jackson Carvalho, estou muito feliz de estar aqui com vocês. E vamos olhar aí na tela o tema da aula de hoje. Na aula de hoje, aula do 7º ano do ensino fundamental, temos como tema o contexto de produção e circulação, elementos característicos composicionais do roteiro, certo? Então, vamos lá, pessoal. Para a gente iniciar a aula de hoje, eu trouxe aqui uma pequena reflexão para que nós possamos realizar nesse momento, tá? Eu trouxe um pensamento aí para a gente poder refletir um pouco. Então, vamos ver aí na tela qual é o pensamento do dia. Olha só a frase, é uma frase da Mary Kay Ash, que ela vai dizer o seguinte para a gente, olha só. Não crie limites para si mesmo. Você deve ir tão longe quanto sua mente permitir. O que você mais quer pode ser conquistado. Gente, que frase legal, né? Que frase maravilhosa, principalmente nesses dias em que estamos vivendo, né? Estamos vivendo um momento complicado, como a gente já sabe, mas essa frase é uma frase muito otimista e que serve para você que está em casa, serve para mim, serve para todos nós, para que nós possamos ter em mente que aquilo que nós temos como objetivo para a nossa vida, pessoal, não é impossível de acontecer. Cabe a gente não desistir. Então fica aí esse recado. Eu sei que vocês têm vários objetivos, vários sonhos, e todos esses sonhos podem ser alcançados, tá certo? Depende também de vocês, beleza? Então vamos lá, iniciando o conteúdo da aula de hoje, vamos ver na tela uma pergunta que eu trago aqui nesse momento, olha só. A pergunta é a seguinte: o que é um roteiro? Já que a gente vai trabalhar o roteiro hoje, né? O roteiro faz parte da nossa aula, do conteúdo da nossa aula. Eu pergunto a você que está em casa, aluno do 7º ano, o que é um roteiro? Você já ouviu falar sobre roteiro? Você já fez um roteiro? Sabe como se faz um roteiro? Qual é a função de um roteiro? Então vamos olhar aqui agora as definições do dicionário sobre este termo. Vamos olhar aí na tela as definições, olha só. Então, de acordo com o dicionário, o roteiro tem várias definições, mas vamos ver algumas delas. A primeira diz que o roteiro é o livro de bordo em que se consignam todos os pormenores de uma viagem, né? O roteiro de viagem. Provavelmente você já deve ter escutado, né, essa palavra, esse termo, né? Qual é o roteiro da viagem? O roteiro seria, digamos que a rota que você vai traçar na sua viagem, né? O seu planejamento para a sua viagem. Mas também a palavra roteiro tem como definição, por exemplo, o livro que dá indicações sobre as estradas, os caminhos, lugares e distâncias de um país e ainda de ruas e etc. Né? Então é um roteiro no sentido assim, por exemplo, você quer sair daqui de Recife e ir para a cidade de Petrolina, um exemplo. Qual é o roteiro que eu vou fazer para chegar de Recife a Petrolina? Então o roteiro seria, digamos, de acordo com esta definição, este percurso que nós vamos fazer. Mas também a palavra roteiro pode ter como definição a seguinte acepção, olha só. É o texto de programa televisual, radiofônico, teatral ou cinematográfico com as indicações necessárias para a sua realização. Então, seria basicamente o que, gente? Vamos imaginar aqui uma novela. Vamos gravar uma novela aqui agora para a televisão. Então, sabemos que a novela ela tem um roteiro a ser seguido, né? As cenas que acontecem, elas são gravadas seguindo este roteiro. Então, tudo segue este plano, né? Esta organização. Então, é um roteiro direcionado para esse tipo de conteúdo. Não só conteúdo televisivo, conteúdo também de rádio, né? Relacionado a um programa de rádio, por exemplo. O roteiro ele vai estar presente neste tipo de trabalho, certo?
E, por fim, temos a penúltima definição que diz que o roteiro é o texto com os tópicos principais de trabalho ou discussão. Então, vamos imaginar que não sei se vocês já tiveram a experiência de apresentar um trabalho na escola, acho que sim, né? É muito legal apresentar trabalho em escola, né? Acho que vocês gostam, né? Aposto que sim, mas enfim. O trabalho, né, gente, precisa ter um roteiro. Você não pode chegar lá na frente da turma, na frente do professor, sem se organizar antes. Então, o roteiro ele é essencial para esse momento. É como se fosse a organização daquilo que você vai dizer, daquilo que você vai apresentar do seu trabalho, certo? Bom, então o roteiro, gente, ele tem várias definições e é um instrumento importantíssimo para o nosso trabalho, para o nosso dever, digamos assim. Vamos ver aqui agora algumas questões envolvendo este gênero. A primeira questão é a seguinte: qual é a importância de um roteiro? Então, já que a gente entendeu agora o que é um roteiro, eu pergunto a você em casa, imagine aí comigo, por que um roteiro é importante? Será que eu posso produzir algum tipo de conteúdo sem precisar seguir um roteiro? Será que dá certo se eu fizer dessa forma? Então, vamos ver aqui o porquê que um roteiro é importante. Vamos ver na tela. Olha só, gente, a informação. Um roteiro é essencial para produzir um texto, seja oral, certo? Vamos imaginar aí uma apresentação em que você está falando sobre algum tema, algum assunto, ou até mesmo para você escrever algum texto, para você produzir algum texto escrito. O roteiro também é importante. Por quê? Porque é possível que, se você for produzir algum texto oral ou escrito sem o roteiro, possa acontecer de aquele texto ele acabar ficando desorganizado. As ideias que você irá apresentar possam ficar de forma desorganizada. E assim vai comprometer a compreensão do leitor, vai compreender a compreensão do ouvinte também, né, da pessoa que vai estar lá tendo contato com aquele texto. Por isso que o roteiro é muito importante. O roteiro é basicamente para a gente não se perder. Imagine aqui agora eu, professor Jackson, gravando aqui essa aula para vocês, fazendo essa aula aqui para vocês, e eu não tivesse preparado um roteiro. Então ficaria complicado, porque talvez eu poderia aqui falar coisas, informações que no final das contas vocês poderiam não compreender, porque eu não teria organizado previamente, eu não teria pensado antes de falar, o que não é o caso, né? Os professores, de forma geral, quando vão fazer uma aula, eles se organizam antes. Os professores, eles não chegam de repente e começam a falar de forma não organizada, não preparada previamente. Por isso que o roteiro é importante para tudo, pessoal, para tudo mesmo. Continuando aí, vamos lá. A próxima pergunta é a seguinte: quais são os elementos de um roteiro? Então vamos entender aqui comigo quais são os elementos básicos de um roteiro. O que é que um roteiro deve ter para que nós consigamos, né, fazer realmente com que ele seja produtivo, que ele sirva para aquilo que a gente quer fazer. Então olha só. Vamos ver aí na tela. Eu coloquei aqui a simulação, por exemplo, de uma atividade que seria a gravação de um vídeo, tá? Vamos imaginar que nós estamos gravando um vídeo. Eu sei que vocês em casa, nessa era de internet, de YouTube, de várias coisas, vocês devem assistir muita gente, né? Vários canais aí na internet, em que temos os youtubers falando sobre temas diversos e tudo mais. Então vamos imaginar que vocês são esses youtubers, né? E eu acho que temos aí, né, dentro dos nossos estudantes, alguns que produzem esse tipo de conteúdo, né, que fazem vídeos para a internet. Tenho certeza que vocês fazem esse tipo de trabalho também, que é bem legal. Então vamos imaginar que vocês vão fazer essa atividade, vão fazer essa ação da gravação de um vídeo. Então, o que é que você deve pensar antes na composição de um roteiro? Então, veja só, um roteiro para esse tipo de atividade, ele precisa ser, primeiramente, como vocês podem ver aí na tela, uma breve descrição das cenas e do que acontecerá entre elas. Então, você precisa
organizar antes as cenas que você vai produzir, certo? Então, se, por exemplo, primeiramente eu vou falar sobre tal assunto, depois eu vou para outra parte do conteúdo, depois eu vou mostrar outra coisa. Então, você precisa ter essa organização em mente e saber bem o que é que cada parte qual é a função de cada parte, certo? Outro ponto importante de um roteiro para a gravação de um vídeo, olha só. As falas dos atores, as narrações e outros sons que vão aparecer também devem estar presentes no roteiro. Vamos imaginar que vocês vão gravar uma cena teatral, uma cena de dramatização, né? Então, o roteiro ele deve ter as falas dos personagens, aquilo que os personagens vão falar ao longo da gravação. Deve ter mais ou menos tudo o que vai acontecer. Então, por exemplo, naquele primeiro momento, o personagem A vai falar, em seguida a gente vai ter a entrada de um segundo personagem, depois vamos ter uma troca de cenário, depois vamos ter uma música, enfim. Então, tudo isso, todo esse passo a passo, todas essas etapas, elas devem estar presentes em um roteiro, certo? Outra característica importante, outra função importante do roteiro para a gravação de um vídeo, olha só. Indicações para a edição, como de corte, inserção, de animação e legendas. Gente, vocês que assistem, né, alguns canais de YouTube, que vêm alguns produtores de conteúdo fazendo algumas coisas, né, fazendo algumas ações dentro da gravação, vocês podem perceber que há a necessidade de que em algum momento tenha um corte, tenha uma edição, tenha de repente uma legenda, né, aparecendo, né? A gente tem, por exemplo, pessoas que são surdas, né, pessoas que não conseguem ler. Vamos supor que nós não tenhamos o intérprete, como a gente tem aqui, né, o nosso intérprete fazendo aí a interpretação. Precisamos ter pelo menos a legenda, né, para que as pessoas que não ouvem, elas consigam entender aquilo que está sendo falado. Então, tudo isso faz parte da edição. A edição é importantíssima. Então, essa parte de edição, o que o vídeo vai conter, também deve estar contido no roteiro. O roteiro deve dizer em que momento vai entrar uma legenda, em que momento vai ter um corte, e assim por diante, certo? Ainda quando a gente fala de gravação teatral, dramatizada, temos também a questão do cenário, né? O cenário é um elemento importantíssimo. E aí o roteiro também deve ter como esse cenário ele vai estar estruturado lá durante aquela cena, né? Vai dizer mais ou menos, naquele momento o ator X ele vai estar dentro de uma floresta, então o cenário vai ser um cenário de uma floresta. Em seguida, em outra cena, ele vai estar dentro de uma escola. Então vai ter ali dentro da escola, né, o ator encenando as suas cenas, enfim, e o cenário é de uma escola. Então como é o cenário de cada cena também deve estar contido no roteiro. Outra coisa, no roteiro deve ter as sugestões de encenação para os atores e de movimento e posição de câmera para quem for gravar. Então, você sabe que na produção de um conteúdo como um vídeo, temos aí alguns profissionais que se envolvem, né? E às vezes até um profissional só faz diversas atividades, mas são muitas atividades que são feitas, né, durante a gravação de um vídeo. Então, o roteiro vai ajudar não só a pessoa que vai estar lá de frente à câmera falando, mas também as pessoas que vão estar por trás da câmera. O câmera mesmo, né, a pessoa que vai estar gravando, a pessoa que vai ficar dirigindo, vai seguir o roteiro e tudo mais. Então, o roteiro serve para todos os profissionais envolvidos dentro desta atividade, certo? E, por fim, outra característica importante do roteiro são as indicações sobre a inserção de trilha e efeitos sonoros. Então, vocês podem perceber que há alguns vídeos, né, vídeos divertidos do YouTube, de gamers falando alguma coisa, enfim. Tem alguns momentos em que temos a inserção de alguns áudios, né, alguns efeitos sonoros,
que vão causar alguma sensação, vão causar algum efeito para quem está assistindo. Então, tudo isso também deve estar contido no roteiro, beleza? Então, vejam só quantas coisas o roteiro possui e por isso o roteiro é tão importante para esse tipo de atividade, que é a gravação de um vídeo. Mas como eu disse a vocês, gente, o roteiro ele não é apenas para esse tipo de ação. Ele também pode ser usado até para você que vai apresentar um trabalho na frente da sua turma, na sala de aula. Você vai construir um roteiro antes e esse roteiro vai lhe ajudar na hora de apresentar esse trabalho, certo? Seguindo adiante, olha só. Como planejar um roteiro? Então a gente já entendeu a importância do roteiro, o que é um roteiro, e agora a gente vai para o momento em que a gente vai planejar um roteiro. Então vamos observar aí na tela como é que nós podemos fazer isso. Olha só, coloquei aí na tela quatro questionamentos que nós devemos fazer na hora de produzir esse gênero. Então o primeiro questionamento é o para quê, ou seja, qual é a finalidade daquilo que eu estou fazendo? Né? Então, se eu estou, por exemplo, gravando um vídeo para postar no meu canal do YouTube, por que eu estou querendo fazer isso? Qual é a minha finalidade? Eu estou querendo ensinar no meu vídeo os meus telespectadores, por exemplo, a fazer um bolo. Estou querendo passar uma receita para eles. Então, essa é a minha finalidade, é o objetivo, certo? Então, é muito importante que nós tenhamos muito isso em mente na hora de construir, de compor o nosso roteiro. Outro questionamento que a gente deve fazer, pessoal, é para quem, ou seja, para quem esse roteiro está sendo dirigido, né? Na verdade, esse conteúdo que eu estou produzindo está sendo dirigido. Quem é o meu público-alvo? Esse vídeo que eu estou produzindo agora é para alunos de que série? Essa videoaula que a gente está assistindo aqui do EducaPE é para alunos de que série? Então tem que ter em mente, eu estou produzindo uma aula aqui gravada para alunos do 7º ano do ensino fundamental. Isso é importante, por quê? Imagine que, por exemplo, eu tenha produzido uma aula em que o conteúdo seja um conteúdo com um nível mais elevado, que seria super tranquilo para um aluno de 3º ano do ensino médio. Provavelmente você que é do 7º ano, você está no ensino fundamental ainda, você vai sentir um pouquinho de dificuldade para entender esse assunto. Então, o roteiro ele deve dizer mais ou menos ali, olha, o público para o qual esse vídeo está sendo produzido é o público formado pelos alunos de 7º ano. Então, a pessoa que vai produzir o conteúdo vai ter que falar diretamente para essas pessoas, certo? Outra questão importante envolvendo o roteiro, que é onde este produto, né, onde este vídeo, esta apresentação que nós vamos fazer vai acontecer. Isso é essencial, pessoal. Por quê? Dependendo do local, a gente precisa mais ou menos saber como a gente vai falar, de que maneira a gente vai se vestir, talvez, não é verdade? A gente tem que ter em mente de que maneira a gente vai apresentar aquele conteúdo, dependendo do ambiente. Então, isso é algo importante também da gente saber, certo? Eu vou falar para um grupo de 100 pessoas, será? É um grupo de alunos de 100 pessoas? Ou será que essa apresentação é para um grupo menor, um grupo de 3, 4 pessoas? Isso envolve muita coisa, né? Então, isso também deve fazer parte do roteiro, beleza? E por fim, a última questão, o último questionamento que a gente precisa refletir na composição do roteiro é como, de que maneira este conteúdo vai ser produzido. Então, dependendo da maneira como o conteúdo vai ser produzido, a gente vai adaptar a forma de se apresentar, não é verdade? Então, por exemplo, a gente pode falar aqui diretamente para os nossos alunos. Vamos imaginar que nós estejamos numa sala de aula presencial aqui. A dinâmica de aula, né, que o professor vai estar lá interagindo com a turma é diferente, por exemplo, da videoaula, em que o professor ele está falando para os alunos, mas os alunos não estão presentes no ambiente, não é? Então é diferente. Então tem que ter tudo isso em mente, né? Vai ser uma aula gravada para os alunos assistirem em casa, ou vai ser uma aula que o professor vai dar lá presencialmente com os alunos lá em sala de aula,
certo? Então tudo isso tem que estar lá contido no nosso roteiro, beleza? Quais são as dicas para a construção de um roteiro? Vamos olhar aí na tela, pessoal. 4 dicas, certo? A primeira dica é a seguinte: faça a pesquisa e seja organizado. Gente, isso é importantíssimo para qualquer trabalho que você for fazer. Você precisa saber aquilo que você está apresentando. E também você precisa organizar bem esse conteúdo. Porque a pessoa que está assistindo, a pessoa que está tendo contato com o conteúdo que você está produzindo, ela vai saber se você se planejou antes, se você estudou antes aquele assunto, né? Você que vai fazer um seminário para sala de aula, o professor ele tem como perceber que você estudou o assunto ou não é verdade? Ele tem como saber ali se você realmente se preparou bem, se você leu aquilo ou não. Então é importante que você, antes de qualquer atividade, de qualquer ação, se prepare, se organize, beleza? Segunda dica, faça uma sinopse, pessoal. O que seria uma sinopse? Presta bem atenção. Uma sinopse seria mais ou menos um resumo daquilo que você vai apresentar. E isso é muito positivo, muito bom, inclusive para quando a gente vai falar e a gente tem um pouco de medo, né? Eu sei que tem gente que é tímida para poder falar para as outras pessoas. Então a sinopse vai ajudar, porque você vai seguir aquele roteiro, né, que você produziu, e na sinopse você tem uma forma resumida aquilo que você vai seguir. E aí você seguindo aquela sinopse, entendendo a sinopse, você vai ter mais segurança para poder se dirigir às pessoas, certo? Outra dica importante é pensar no design da história. Como você vai começar, como você vai desenvolver, como você vai concluir, qual é o caminho que você vai seguir. Por exemplo, eu estou aqui falando para vocês sobre o gênero roteiro. Então, eu pensei antes em como apresentar esse tema para vocês. Eu pensei antes em, primeiramente, mostrar para os estudantes do 7º ano que estão em casa o que é o roteiro. Depois eu pensei em passar para os estudantes qual é a importância do roteiro, para que serve o roteiro. Então tudo tem que ter um andamento, né? Um passo a passo, o que vem primeiro, o que vem depois e assim por diante, certo? E a quarta dica, né, que aí é mais aplicada ao roteiro de cinema, ao roteiro de teatro, é a construção de bons personagens. Pensar bem como os personagens que vão estar presentes naquela obra, naquele vídeo, naquele produto teatral, vão chegar para as pessoas que vão ter acesso a esse conteúdo, certo? Então é importante também a gente ter isso em mente, beleza? Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Quero agradecer a cada um de vocês, agradecer a nossos estudantes da rede estadual de ensino, agradecer a equipe do EducaPE. É um prazer estar aqui mais uma vez e conto com vocês nas próximas aulas, beleza? Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.